Meio-dia Paraná. Oferecimento. Viscardi faz muito mais por você. Sattrac, proteção completa para seu veículo. E Unimed Londrina, quem tem, tá tudo bem. Quarta-feira, 19 de julho de 2023, agora 11 horas e 47 minutos. Estamos chegando com mais um Meio-Dia Paraná. É você bem informado no seu horário de almoço. Toda a nossa equipe pede passagem para te fazer companhia na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, com os principais assuntos das últimas horas. Do Ministério Público vem a informação de que o ex-deputado federal Boca Aberta foi preso hoje pela manhã. Isso ocorreu durante buscas numa operação da promotoria. Assunto já para nossa Mônica Dal, ao vivo, ali da sede do Ministério Público. Seja bem-vinda. Muito bom dia para você. Obrigada, Alberto. Um bom dia a você, bom dia para todos. O ex-deputado federal Emerson Petrivi, mais conhecido como Boca Aberta, acabou de sair daqui do Ministério Público. Ele foi preso de manhã durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão durante uma investigação do Ministério Público. Essa investigação diz respeito a crimes de rachadinha. Ele foi preso não por conta disso, mas porque ao longo desse cumprimento de mandados, os agentes encontraram uma pistola calibre 9mm na casa dele. E de acordo com o Ministério Público, ele não tinha a posse legal desta arma. Por isso que ele foi trazido para cá, mas pagou uma fiança e já foi liberado. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes a respeito dessa denúncia do Ministério Público relacionada à rachadinha envolvendo essa família e também o ex-deputado federal Boca Aberta. Daqui a pouco trazemos mais detalhes, entrevistas com as respostas do Ministério Público e também do ex-deputado. Daqui a pouco, Alberto. A Mônica vai continuar na sede do Ministério Público. Ela teve acesso aos documentos da investigação e também às informações de hoje pela manhã do cumprimento desses mandados de busca e apreensão que resultaram na localização dessa arma e na prisão do ex-deputado federal Emerson Petrivi, o Boca Aberta. Tem ao vivo também já a nossa Catherine Tanan, ela que está na zona oeste de Londrina, com informações de atrasos em mais uma obra pública da nossa cidade. Minhas boas-vindas, boa quarta-feira para você. Obrigadão, Alberto. Um ótimo dia a você, a todo mundo que está mais uma vez ligadinho aqui no Meio-Dia Paraná. A gente vai falar que as obras da Juvenal Pietraróia, que é a avenida que dá continuidade a Arthur Thomas, vai ganhar mais um mês para ficar pronta. É uma obra de duplicação dessa avenida que, de acordo com o município, enfrentou alguns problemas para demolir algumas estruturas que estavam no caminho dessa duplicação. Daqui a pouquinho aqui no Meio-Dia Paraná, todos os detalhes e, claro, um bate-papo com quem passa por essa região e considera essa obra bastante importante para a mobilidade do trânsito aqui na Zona Oeste. Alberto. Valeu, Carlos. Um trecho ali que está bastante estrangulado, com dificuldades no tráfego, e essa obra aí é bastante aguardada, mas está atrasada. Já tem também na reabertura da licitação para tentar contratar uma empresa para modernizar o sistema de semáforos de Londrina. Um acidente que provocou transtornos, longas filas e prejuízos na BR-376, no trecho que corta o norte do Paraná. E a ação de bandidos deixando comerciantes no prejuízo com o golpe do Pix agendado. Fazer o pedido por volta da hora do almoço e mandava o comprovante. No dia seguinte, novamente, quando foi ver na segunda-feira, o dinheiro não estava lá. Tem a denúncia, tem o problema e tem também prestação de serviço com o lançamento de uma cartilha com orientações para não cair em golpes. E as discussões para flexibilizar as regras em velórios de pessoas que morrem por Covid-19. Ao vivo, imagens de Londrina, de novo com esse belíssimo céu azul, o sol voltou a aparecer e a temperatura subiu um pouquinho, agora temos 19 graus, o tempo está mais firme. Vamos juntos, é o seu Meio-Dia Paraná no ar em mais essa edição ao vivo aqui na tela da RPC.
8 minutos agora para o meio-dia, começando com informações de uma fuga de presos na nossa região, na cadeia de Rolândia. Essas imagens são ao vivo ali do presídio, um prédio bastante antigo na região central da cidade. Já foi a delegacia de Rolândia e agora funciona apenas como a cadeia da cidade. Temos equipe ao vivo por lá, nessas imagens, e também a Kathleen Tanan com as informações de como foi essa fuga de presos, quantos detentos conseguiram escapar, Kathleen Tanan. Alberto, a informação que chegou até o momento é de que 7 presos teriam fugido da cadeia ali de Rolândia durante essa madrugada. Como você bem falou, o prédio ali, ele já tem bastante tempo, fica pertinho do cemitério da cidade, numa região inclusive com muitas casas e empresas. Então imagine só o desespero desses moradores, caso alguém tenha ouvido algum barulho durante a madrugada, justamente pela região em que essa cadeia está. Antes o local era administrado pela Polícia Civil, mas atualmente está aí sob o comando do DEPEN, que é justamente o Departamento Penitenciário. Entre os 7 presos que fugiram estão homens envolvidos com crimes como furtos, roubos e tráfico de drogas. Nesse momento, desde a madrugada, melhor dizendo, a polícia faz buscas por esses 7 presos. Importante a gente lembrar que isso já aconteceu antes ali na cidade de Rolândia, no ano de 2020. Presos já fugiram por um buraco no teto ali da cadeia pública de Rolândia e agora, 3 anos depois, isso voltando a acontecer. A nossa produtora, a Tatiane, falou agora há pouco com o delegado que responde pela cidade de Rolândia, que é o Bruno. Ele informou apenas repassou mensagem confirmando a fuga, mas ainda não confirmou para a gente se algum dos 7 presos já foi encontrado. Também fizemos contato com a Secretaria de Segurança Pública e com o DEPEN para ter mais detalhes sobre como isso aconteceu, como essa fuga aconteceu e se algum dos 7 presos já foi recapturado, recolocado dentro da cadeia pública ali de Rolândia. Alberto, a gente está apenas começando aqui o Meio-Dia Paraná. Ao longo do jornal, qualquer novidade a gente traz para quem está nos acompanhando. Tá, ok. A Kathleen está aqui ao vivo em Londrina, mas as imagens que você viu são ao vivo de Rolândia. Temos repórter cinematográfico por lá, o Marcelino Barbosa, o Josué Azevedo, com imagens atualizando para você a situação de momento. A polícia está fazendo buscas pela região, mas até agora não se tem informações de que algum preso tenha sido recapturado. E foram incineradas mais de 2 toneladas de maconha, essa droga que foi apreendida domingo passado na nossa região. Toda essa grande quantidade de maconha estava em um caminhão parado por policiais federais e militares, além de agentes da Receita Federal, ali na BR-369, em Cambé. A destruição foi autorizada pela Justiça para evitar que toda essa maconha ficasse lotando depósitos ou fosse resgatada por bandidos, o que é um risco bastante grande. O motorista que transportava as drogas permanece preso. Além das 2 toneladas de maconha, mais de 80 armas foram encontradas escondidas no meio de um carregamento de carne de porco. As armas serão encaminhadas para o Exército, que ficará responsável pela destruição de todo esse armamento. São 75 pistolas e 7 fuzis. Um grave acidente foi registrado hoje pela manhã na BR-376, no trecho que corta o noroeste do estado. Uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas. O congestionamento durante o atendimento às vítimas desse acidente se estendeu por cerca de 20 quilômetros. O carro partiu ao meio e pedaços dele ficaram espalhados pela pista. A suspeita é que tenha batido de frente com o caminhão, que vinha no sentido contrário. Uma van carregada com suco também foi atingida. As embalagens ficaram sobre a rodovia. A hora que eu estava descendo aqui, aí eu só vi a pancada. Não vi quem estava podando, se não estava. Deu uma explosão muito rápida, um poeirão e muita poeira e fumaça. E foi o que eu consegui ver. Com o impacto da batida, o motorista do carro morreu na hora. Outras 3 pessoas, que são o motorista do caminhão e o motorista e passageiro da van, ficaram feridas. São vítimas consideradas graves, 2 foram consideradas código 3, que são ferimentos graves com risco de vida. E uma foi encaminhada com o aéreo do SAMU e a outra encaminhada para o Hospital da Santa Casa. A outra vítima menos grave foi encaminhada ao Hospital Santa Rita de Cássia de Nova Londrina. A Polícia Rodoviária Federal ainda vai investigar a dinâmica do acidente e o que poderia ter causado a batida. A única certeza que nós temos é que o Corolla estava na faixa contrária e colidiu de frente com o caminhão. Logo em seguida veio a van e
e bateu na traseira meio de lado no caminhão. Mas não sabemos o porquê, se ele estava ultrapassando, qual foi a situação em que ocorreu esse deslocamento dele ali para a faixa contrária. Pela marca, né, pelos vestígios que a gente encontrou aqui, da situação em que ficou o veículo Corolla, entende-se que a física mostra que ele estava com uma velocidade, né, alta, né? Não posso te afirmar que era acima da velocidade permitida aqui, mas para causar esse dano ali, da forma com que o veículo despedaçou, com certeza era uma velocidade alta. Antes de falar na BR-376, né, uma rodovia bastante extensa, ela corta o Paraná de leste a oeste praticamente, né? Na verdade ali de leste ao noroeste do estado, e em vários pontos tem problemas, tem riscos. Aqui na nossa região não tem sido diferente. No norte do estado, mais um acidente foi registrado na BR-376 e olha só o tamanho da fila que se formou ali depois de Cambira, já chegando no contorno de Apucarana. Dezenas de carros e caminhões parados na tarde de ontem. Isso aí, um trecho duplicado da rodovia e mesmo assim toda essa lentidão, toda essa confusão. O motivo foi o tombamento de um caminhão que estava transportando soja. A carga ficou espalhada pela rodovia, pela BR-376, que é a rodovia do Café. Foi preciso bloquear parte do tráfego para limpeza da estrada e depois a retirada do caminhão. O motorista não se feriu com gravidade, mas os transtornos, como você viu aí, foram grandes e se estenderam ao longo de várias horas. A Corregedoria da Prefeitura de Londrina concluiu as investigações de uma confusão envolvendo torcedores e guardas municipais. O tumulto foi na região central de Londrina e, para a Corregedoria, o procedimento deve ser arquivado sem qualquer punição. Essa reportagem é do nosso Rafael Machado, do G1 aqui em Londrina. Já está ali no site, foi divulgada em primeira mão pelo G1 e tem reportagem agora também aqui no seu Meio-Dia Paraná. A confusão aconteceu na Rua Paranaguá em novembro do ano passado, após o jogo entre Brasil e Sérvia pela Copa do Mundo. Uma sindicância foi instaurada pela Corregedoria do município e, após 6 meses, o relatório final sugere o arquivamento da investigação sobre a conduta dos guardas municipais. Câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais filmaram os agentes dispersando a multidão com cacetetes e sprays de pimenta. Torcedores foram agredidos. Um trecho do relatório obtido pelo G1 por meio da Lei de Acesso à Informação diz que não foram encontrados elementos de irregularidade e que, por isso, não há necessidade de instauração de procedimento administrativo disciplinar. O relatório será analisado pelo corregedor-geral do município, que vai decidir se arquiva o procedimento ou não em até 30 dias. Ele pode solicitar novas diligências ou até mesmo instaurar um procedimento administrativo disciplinar contra os GMs. A Guarda Municipal informou que os agentes não foram afastados após o episódio. A confusão repercutiu no Ministério Público, que emitiu uma recomendação administrativa solicitando abordagens mais humanizadas. A apuração aí do nosso G1, do Rafael Machado, lembrando que essa conclusão aí pelo arquivamento é na investigação por parte da Corregedoria da Prefeitura de Londrina. Tanto os policiais quanto o próprio Ministério Público podem ter entendimento diferente e dar andamento aí a eventuais investigações em separado para apurar eventuais abusos nessa abordagem ali da Rua Paranaguá. Meio-dia, mais 1 minuto. O ex-deputado federal Emerson Petrivi, mais conhecido, claro, por Boca Aberta, foi preso hoje pela manhã. Ele foi detido em flagrante numa operação comandada por promotores e policiais. Mônica, ao vivo ali na sede do Ministério Público, para relatar para você qual o motivo da prisão e também as circunstâncias que já permitiram que ele voltasse a ficar em liberdade. É isso, Alberto. Para ficar bem claro, a gente vai separar aqui as duas investigações. As informações que temos são do Ministério Público. Primeiro, vamos falar dessa prisão que ocorreu hoje cedo na casa do Emerson Petrivi, o Boca Aberta. De acordo com o Ministério Público, eles foram até lá para cumprir mandados de busca e apreensão relacionados a uma outra investigação que começou em 2019, investigação de rachadinha. Sobre essa investigação, eles colheram ali documentos, comprovadores
computadores, celulares, para buscar provas a respeito desses crimes desse crime, né, da rachadinha, que teria sido cometido pelo Emerson Petrive, né, pelo Boca Aberta, também pelo filho, ex-deputado estadual, e também pela esposa, que é vereadora aqui em Londrina. A prisão ocorreu porque, ao longo desse cumprimento de mandados, eles encontraram uma pistola calibre 9mm e, de acordo com a investigação do Ministério Público, ele não poderia ter essa arma. Então, por posse ilegal de arma de fogo, ele acabou sendo detido e essa arma também foi recolhida. Depois, o ex-deputado federal foi liberado porque ele pagou uma fiança de R$ 1.320. Nós temos alguns destaques agora relacionados à investigação de rachadinha. De acordo com o Ministério Público, esse crime teria sido cometido em 2019, enquanto o Boca Aberta atuava ali no gabinete do seu filho, que é ex-deputado estadual. Olha só o que diz, então, essa denúncia do Ministério Público. Que o dinheiro, na verdade, havia um envolvimento de assessores, então, desse gabinete do ex-deputado estadual, e, de acordo com essa investigação, esses assessores estariam repassando parte dos salários para essa família. Agora sim a gente vai falar desses destaques. Esse dinheiro, então, era para o pagamento de despesas do gabinete do ex-deputado estadual Matheus Vinícius Petrive, de camisetas promocionais, de IPTU do imóvel particular, onde os denunciados residem em Londrina, e para a aquisição de itens básicos de consumo, tais como cestas básicas e caixas de leite, para posterior distribuição a particulares, sempre em nome da família Boca Aberta. Os genitores, então, de Matheus Petrive, Emerson Miguel Petrive e Marli de Fátima Ribeiro desempenhavam a função de coautores do delito e fundamental para as inúmeras exigências de vantagens indevidas em face de assessores parlamentares que desempenhavam funções públicas no gabinete do deputado estadual, o filho, então, do ex-deputado federal Boca Aberta. Agora a gente tem uma entrevista, isso porque, como eu disse, o ex-deputado federal saiu daqui agora há pouco do Ministério Público, ele pagou uma fiança por conta dessa situação com a arma de fogo. E aí ele falou a respeito dessa denúncia e também da prisão que aconteceu agora cedo. A denúncia já foi arquivada. Acabei de falar, pelo Emil Gonçalves, competente juiz da Fazenda Pública. O Renato só requentou ela. Quem foi ameaçado, quem está sendo perseguido, quem está sendo achincalhado na cidade por ex-assessores sou eu, não eles. Em relação a essa arma que foi apreendida também pelas equipes do GAECO, nós conversamos com um advogado do ex-deputado federal que falou a respeito disso. Aqui também o Boca Aberta apresentou as comprovações de que essa arma seria legal. Então, o advogado nos explicou o motivo ainda dele ter sido preso por conta dessa posse ilegal de arma de fogo, esse crime que foi apontado pelo Ministério Público ao longo do cumprimento de mandados. Vamos acompanhar. Com relação a esse armamento, o que ocorreu foi o Emerson ele deixou o endereço dele em Brasília, onde ele possuía a autorização para manutenção da arma de fogo e acredito que há uns 2 ou 3 dias ele trouxe a arma de fogo para cá. Mas com o novo, a mudança no governo federal, tornou-se necessária a inscrição da arma de fogo no Sinarme e alguns problemas de diferença entre o decreto do governo anterior e essa nova regulamentação deste governo, eles tornam impossível esse cadastro. Então ele pretendia já efetuar a devolução desse armamento, caso não fosse possível a regularização segundo essa nova determinação legal. Agora, para a gente reforçar, então, essas informações a respeito das investigações. Houve, então, cumprimento de mandados de busca e apreensão relacionados a essa suposta prática de rachadinha no gabinete do filho do Boca Aberta, que é ex-deputado estadual.
Lá, durante o cumprimento dos mandados, Boca Aberta, então ex-deputado federal, acabou preso por posse ilegal de arma de fogo. Depois disso, ele foi trazido aqui para o GAECO e solto após pagar uma fiança. Essa arma, então, ela foi recolhida e ainda segundo o advogado da família, essa arma ela deve ser novamente devolvida para a justiça. Não pode ficar, então, em posse do ex-deputado federal. Um outro detalhe que a gente destaca, que também é uma informação do Ministério Público, é que agora o ex-deputado federal terá que usar a tornozeleira eletrônica. Isso para que ele seja monitorado, para que não se aproxime desses assessores que o teriam denunciado. Isso ainda não foi agendado para que ocorra, e quando nós perguntamos aqui para os advogados e também para o ex-deputado federal Emerson Petrivi, eles não sabiam ainda dessa situação e disseram que vão se manifestar somente quando isso efetivamente ocorrer. Daqui a pouco tem uma reportagem completa falando a respeito dessa prisão, desse cumprimento de mandados e também detalhes a respeito dessa denúncia do Ministério Público aqui. Alberto, com você. Valeu, obrigado, Mônica. São investigações em separado, mas que resultaram hoje aí, então, nessa apreensão dessa arma, dessa pistola do ex-deputado federal Boca Aberta. Daqui a pouquinho a gente retorna com mais explicações dessa investigação envolvendo não só Boca Aberta, Emerson Petrivi, no caso, mas também outros parentes, familiares dele, dentre eles a atual vereadora de Londrina, a Mara Boca Aberta. 12:08. Foi retomada a licitação da CMTU para modernizar os semáforos de Londrina, um procedimento que estava suspenso desde março agora de 2023. Catherine Tanan, quando teremos novos equipamentos, um novo sistema aí de monitoramento dos semáforos? Alberto, ainda é cedo para falar nessa data, viu? Porque a CMTU publicou essa licitação e ainda as empresas precisam se interessar em fazer o serviço. A prefeitura precisa decidir, qual empresa vai contratar e aí sim definir uma data para o início da prestação desse serviço. Fato é que a prefeitura de Londrina tenta contratar esse tipo de serviço aqui na cidade há mais de um ano. A licitação publicada agora diz o seguinte: prevê a contratação de uma empresa para prestação de serviços de atualização tecnológica, de fornecimento de controladores e de outros materiais semafóricos, além também da empresa ter que fazer atualização e manutenção da central semafórica e também serviços de manutenção preventiva e corretiva em campo e também em laboratório do sistema semafórico existente no município de Londrina. O valor máximo que será pago a essa empresa será de R$ 19.662.000. Lembrando que vence a licitação quem atender todos os critérios técnicos e também oferecer o menor valor. O maior gasto dessa licitação deve ser com a equipe de manutenção, que vai contar aí com técnicos, com auxiliares e também com um caminhão plataforma que vai prestar atendimento todos os dias da semana, das 6 da manhã às 10 da noite. A licitação também inclui compra de equipamentos e, de acordo com a CMTU, hoje, os semáforos aqui em Londrina, eles são de várias marcas diferentes. O objetivo da contratação dessa empresa é unificar semáforos de apenas uma marca que fiquem ligados a uma única central de controle para facilitar esses serviços. Agora há pouco, a CMTU disponibilizou uma nota dizendo o seguinte, que atualmente Londrina tem aproximadamente 300 cruzamentos controlados por semáforos e que essa licitação prevê a modernização para a melhoria da mobilidade urbana, bem como para dar uma resposta mais rápida e eficiente ao cidadão. Disse ainda que esse documento foi republicado, tendo em vista alguns ajustes técnicos apontados pelo Tribunal de Contas. Eu questionei quais ajustes foram feitos e, de acordo com a CMTU, principalmente no tipo de peça que está sendo exigida nessa licitação. Lembrando que essa licitação está vindo aí com um valor um pouco menor do que a anterior. A anterior aí tinha valor máximo de R$ 19.835.000. E na época, o Tribunal de Contas entendeu que haviam exigências exageradas que dificultavam a participação de algumas empresas. Por isso, nesse edital publicado agora, as empresas interessadas têm que manifestar interesse até o dia 31 de julho, apresentando as suas propostas dentro do valor colocado no edital e também seguindo todos os serviços necessários a serem prestados. Alberto,
Mais um assunto que a gente vai seguir de olho para atualização do sistema de semáforos aqui da cidade para facilitar o trânsito quando tivermos algum problema de parada, por exemplo, de algum semáforo, até de dias com temporais que acabam aí dificultando esse serviço por aqui. Tá combinado. E semáforos é um assunto que sempre mexe. A instalação, o uso dos semáforos é algo que sempre chama a atenção, mexe com o nosso telespectador. É assunto que você pode participar, interagir aqui no Meio Dia Paraná. E aí, Onda Verde tem funcionado, tem tido muitos transtornos, sugere alguma melhoria? Mande para o nosso aplicativo Você na RPC, comentando esse, outros assuntos do Meio Dia Paraná e também sugerindo reportagens. O jornal ainda tem mais 50 minutos pela frente, é bastante tempo para você interagir, participar e ajudar a fazer o Meio Dia Paraná. 12h, depois do intervalo, você vai ver prejuízo para comerciantes com o golpe do Pix agendado. Os bandidos estão agindo em vários pontos de Londrina. Também uma cartilha da Polícia Civil para orientar a população a não cair em diversos golpes. E o atraso na duplicação da Avenida Juvenal Pietraróia, a continuação da Avenida Arthur Thomas. Os serviços vão se estender pelo menos até setembro. Logo após o intervalo, aqui no Meio Dia Paraná. Essas imagens aí são de bloqueios na BR-376 entre Tibagi e Imbaú. Por lá ainda tem trabalhos sendo realizados para conter essa encosta que cedeu no fim de semana e está bloqueando uma das pistas ali. São duas pistas no sentido de Londrina para Curitiba. Uma delas segue bloqueada para reparos. Já já, estamos de volta. Comerciantes de Londrina estão ficando no prejuízo com o golpe do Pix agendado. É um serviço do Pix, mas que acaba sendo usado pelos bandidos para se aproveitar aí, para lucrar indevidamente. Um salão de beleza chegou a perder R$8 mil. Esse golpe também foi dado num restaurante da nossa cidade. O primeiro comprovante aponta uma transferência de pouco mais de R$ 128 no fim do mês de junho. O pedido era de 3 marmitas, cigarro e bebidas alcoólicas. O entregador levou os produtos assim que o comprovante foi enviado pelo cliente, que fez novos pedidos. No total, as entregas chegaram a quase R$ 500. Ele fazia o pedido por volta da hora do almoço e mandava o comprovante. No dia seguinte, novamente, marmita, cigarro, refrigerante, outro pedido. E assim sucessivamente todos os dias, sexta, sábado e domingo. Quando foi ver na segunda-feira, o dinheiro não estava lá. E ele era uma pessoa assim, nas conversas que ele mandava lá, uma pessoa bastante simpática, uma pessoa bem bacana ali. Este detalhe aqui, no topo do comprovante, não foi notado pelos funcionários do restaurante. O dono registrou um boletim de ocorrência na delegacia de estelionatos. Muitas das vezes, ou é um Pix falso, que a pessoa mesmo fabrica na hora, ou é um agendado que depois dele receber a mercadoria, ele cancela. Isso é um golpe, né? A obtenção de vantagem ilícita por parte dos criminosos em detrimento da vítima. Há um meio fraudulento empregado, que é a conversa enganosa, é esse documento fraudulento. Então, caracteriza-se o crime de estelionato. Como foram várias compras na sequência e por uma falha no sistema do restaurante, acabou se aplicando 4 golpes em sequência. O golpista foi identificado e irá responder pelo crime de estelionato. Segundo a investigação, ele tem passagens por crimes parecidos e pela reincidência pode ser preso. Esse indivíduo que deu o golpe no estabelecimento comercial tem um antecedente, tem uma passagem por furto já na cidade de Curitiba e mais esses golpes. Então, nós vamos analisar, inclusive, se há ou não uma possibilidade desse indivíduo vir a ser preso pela reincidência desses golpes, porque houve uma continuidade delitiva. Ele praticou o golpe numa sexta, no sábado e no domingo. Foram 4 entregas
no endereço que ele indicava, ele fazia essa conversa enganosa, que o motoboy tinha que ligar antes para fazer a entrega. Então, ele maquiou até o local de encontro, porque poderia não ser na residência dele. Ele marcava em alguns lugares, umas 2, 3 quadras próximas da residência. Este não foi o único caso registrado em Londrina nos últimos dias. Um salão de beleza perdeu mais de R$8 mil após uma mulher ser atendida e optar pelo Pix agendado. Na semana passada, ela foi denunciada e presa. A orientação é conferir com atenção os comprovantes, para o empresário ter a certeza de que o dinheiro caiu na conta. No estabelecimento do salão de beleza, a conta vinculada do salão era a conta pessoal do proprietário. Então, a atendente, que é o financeiro, que atende ali, ela não tinha acesso à conta dele. Então, quando ele estava trabalhando, estava atendendo alguém no salão, ela não tinha como perguntar para ele se caiu ou não o dinheiro. Então, ela liberava os clientes sem essa consulta. Tem que ter essa comunicação, que a pessoa fazer o Pix, ela tem que ter essa comprovação. Muitas lojas ficam aguardando esse dinheiro entrar no sistema dela, para poder liberar o cliente. Então, essa é a garantia, porque se você for na confiança, muitas pessoas vão agir na boa fé, mas sempre tem um ou outro criminoso. É a prestação de serviço do nosso jornalismo, trazendo o problema e também as orientações para evitar que mais pessoas caiam em golpes como este do Pix agendado. Mas a quantidade de golpes tem se diversificado, o prejuízo tem sido cada vez maior e a Polícia Civil fez uma cartilha com várias informações confiáveis, com muitas orientações para você não cair em golpes aí tão comuns. Mônica Dal, o que explica essa cartilha, como ter acesso a esse conteúdo também. É isso, Alberto. O que fez a Delegacia de Estelionatos aqui de Londrina criar, também produzir essa cartilha, justamente para orientar as pessoas para que evitem cair em golpes. Claro que a delegacia recebe todos os dias muitas denúncias de golpes diferentes. Isso porque os criminosos, infelizmente, estão cada vez mais criativos, acabam trazendo aí o tempo todo novidades e as pessoas precisam ficar atentas para que não percam dinheiro com essas pessoas que utilizam muitas vezes as redes sociais para aplicar golpes. Olha só, essa cartilha é essa aqui que está na minha mão, você vai mostrar para vocês. A gente fez algumas imagens dela também ao longo da manhã, mas é uma cartilha bem completa. Eu não consigo folhear aqui por conta do microfone, mas vocês vão acompanhar aí nas imagens. Há aqui diversos golpes que as pessoas podem se orientar, pelo menos 22 golpes. E o que essa cartilha traz? O significado desses golpes, como essas pessoas irão agir para arrancar dinheiro das outras pessoas, das vítimas, e também o que as vítimas podem fazer para, antes mesmo de cair, já desconfiar, dar uma olhadinha na cartilha e evitar perder dinheiro. Como a gente viu na reportagem, por conta desse golpe do Pix agendado, que também tem informação na cartilha, essas duas pessoas juntas aí perderam quase R$9 mil. Então, essa informação é importante e muita gente gosta do papel, de folhear, de ler mesmo, de ter em mãos. Isso aqui dá para carregar no carro, dá para carregar onde você estiver para ter essa orientação tão importante. Agora, para ter acesso a essa cartilha, ela é uma produção, então, da Delegacia de Estelionatos, da Polícia Civil. Eles não têm uma quantidade muito grande, mas se você for até a delegacia, eles podem disponibilizar essa informação tão importante para quem está nos acompanhando. Quando nós conversávamos com o delegado Edgar Soriani a respeito desse golpe do Pix agendado, também falamos sobre uma outra prática que está ocorrendo com várias pessoas. Há golpistas que estão enviando mensagens, SMS, no celular, e essas mensagens dizem o seguinte: você gastou pouco mais de R$3 mil na conta de um determinado banco. As pessoas ficam desesperadas, acabam entrando em contato com esse número e aí perdem mais dinheiro. Um caso como esse foi atendido pela Delegacia de Estelionatos e a gente vai saber mais detalhes com o delegado Edgar Soriani. Recentemente, há 2 semanas, teve uma senhora que veio aqui à delegacia. Ela recebeu no celular dela uma mensagem, supostamente do banco, falando que ela tinha feito gastos na conta. E ela entrou, começou a conversar com a pessoa, aparece um WhatsApp do banco, se intitulando do banco, ela começou a conversar com essa pessoa.
Aí ela falou, não, mas eu não tenho conta no Banco do Bradesco, quem tem é o meu marido. Aí ela falou, então foi por isso, nós mandamos a mensagem, porque você está como dependente dele aqui, mas então mandamos para a pessoa errada. O banco não faz esse tipo de situação. Então, ela acabou abaixando um aplicativo, conversando com uma pessoa pelo celular, pelo WhatsApp, que o banco não faz isso, e acabou a conta do marido sendo invadida e o dinheiro transferido, tudo por orientação de um criminoso pelo telefone, de uma mensagem fraudulenta. Então, olha só um outro destaque que nós vamos trazer agora a respeito desses golpes. Essa pessoa falou que não tinha conta nesse banco, só que disse que uma outra pessoa, um familiar, tinha conta. Então, é ficar o tempo todo atento para não passar informações pessoais demais pelo telefone, justamente para evitar esses golpes. Como eu disse, essa cartilha está disponível na Delegacia de Estelionatos, mas as denúncias são muito importantes. Os telefones para que essas denúncias ocorram: 181 e 197, 181 e 197. E claro, registrar o boletim de ocorrência para que a Polícia Civil identifique esses golpes e possa então efetivamente combater. Fica o recado para todo mundo e também esse alerta para os comerciantes, para quem está em casa recebendo aquelas ligações pelo telefone fixo até mesmo, é muito importante ficar atento, né, Alberto? É com você. É a informação confiável aqui no seu Meio Dia Paraná, é nossa prestação de serviço, é nossa parceria com você, nosso telespectador. Obrigado aí, Mônica, que daqui a pouco retorna com mais informações, né? Tá aí de olho nos assuntos que interessam a você ligado no Meio Dia Paraná. 3 ladrões tentaram assaltar uma loja de materiais de construção e enfrentaram a reação do comerciante. Um deles tentou fugir pulando sobre os telhados e barracões. Acabou despencando. A queda foi registrada por uma câmera de monitoramento. O ladrão caiu dentro de um ferro velho. Ele teve fraturas, foi levado para o hospital e em seguida acabou preso. Os outros 2 ladrões conseguiram fugir. Isso ocorreu em Maringá. E lembrando sempre, né, que a polícia orienta a nunca reagir a assaltos, até porque a consequência é sempre imprevisível, né? Mas a gente compreende ali a reação instantânea de momento do comerciante tentando proteger o seu patrimônio. Mas a cautela é sempre necessária. Mais uma obra pública de Londrina vai demorar mais para ficar pronta. Dessa vez, a duplicação da Avenida Juvenal Pietraróia, que é essa avenida aqui, a continuação da Arthur Thomas. Está aqui o cruzamento com a PR-445, pertinho do centro de distribuição dos Correios. O trecho de duplicação é curto até, são cerca de 5 quarteirões, 500 metros. Mas esse trabalho aí ainda vai se estender por mais algumas semanas, pelo menos até setembro. A gente vai conversar ao vivo com a Kathleen Tanan, até porque, Kathleen, nós somos leigos, mas pelo trabalho aí fica aquela dúvida, né? Será que até setembro fica tudo pronto realmente? Não fica, Alberto. Inclusive, nossa equipe apurou aqui ao longo da manhã com o pessoal que está trabalhando nessa obra que não vai ser possível entregar tudo no prazo previsto, que é o mês de agosto. Mas, claro, a empresa já pediu um novo prazo para a prefeitura, prazo que agora oficialmente se estende até setembro, dia 19 de setembro. Prazo era 15 de agosto, mas está pulando agora para 19 de setembro, justamente por um pedido de prorrogação de prazo feito pela própria empreiteira. Vou explicar para vocês algumas situações que estão acontecendo por aqui. Eu sei que a gente tem várias imagens aí feitas de manhã pelo nosso repórter cinematográfico Ademir dos Santos, mas a gente está no local agora e queria mostrar para vocês em alguns detalhes como está a situação da obra por aqui. Você citou, Alberto, que são 500 metros de duplicação dessa avenida. O que a gente tem aqui? Oficialmente, a obra não está dividida em trechos, mas eu vou dividir aqui para explicar para vocês. Esse trecho que o Ademir está mostrando para a gente é o trecho que a gente pode considerar de trecho 1, que está mais adiantado, que é justamente o primeiro quarteirão depois que o pessoal cruza a marginal da PR-445. Chega nesse local onde a gente está e aqui a gente pode ver que já tem uma pista sendo aberta. Nesse local, o pessoal que estava trabalhando diz que eles acreditam que entregam dentro do prazo inicial aí de 15 de agosto. O problema está nessa outra parte aqui, ó, que como a gente pode ver, o trabalho nem começou de abertura de uma via.
via. O que começou desse outro lado? Apenas a construção de um novo muro que inclusive está na parte de dentro desse que a gente está vendo aqui pintadinho. É um muro novo que está sendo construído justamente porque esse branco mais antigo vai precisar ser demolido. O problema maior da obra, que deve demorar mais, é justamente por conta desse trecho que a gente está chamando aqui de trecho 2, mas eu lembro oficialmente não há essa divisão na obra. A empresa contou o seguinte, que o pedido de prorrogação de prazo tem alguns motivos. Entre eles está aí a demora para demolir esse muro aqui, que é de uma associação, e está bem às margens da avenida e teve parte desapropriada para a passagem dessa nova pista. Houve atraso nas negociações, de acordo com a empresa, entre a prefeitura e o sindicato que fica nesse local. Outro dos motivos apontados aí pela empresa é a questão das chuvas. Bom, essa obra é importante, tem que terminar o quanto antes, porque vai desafogar um pouco o tráfego aqui na região, só que ainda não resolve, né, todos os problemas aqui, uma vez que a gente tem bastante fila, por exemplo, na PR 445. Mas essa obra vai facilitar o acesso aí para quem vai aqui da Marginal ou da Arthur Thomas em direção aos bairros Sabará, Colúmbia, Maracanã, Olímpico, além de ser uma via alternativa para chegar a vários condomínios das zonas Oeste e Sul. Essa obra está prevendo ainda a construção aqui de uma ciclovia no canteiro central, de calçada com piso tátil e uma reorganização dos estacionamentos, além de uma nova iluminação. É uma obra de quase R$2.400.000 que começou no mês de abril e tinha esse prazo aí para 15 de agosto, agora estendido para 19 de setembro. O pessoal que está trabalhando nessa obra informou de manhã também para a equipe do repórter cinematográfico Ademir dos Santos que eles acharam uma fossa no meio do caminho dessa obra que acabou também dificultando, eles não sabiam dessa fossa e isso também está fazendo com que o trabalho demore um pouco mais. E isso inclusive está nesse trecho que a gente chamou aqui de trecho 1, que já tem terra, tudo para a abertura de uma nova pista. E é por conta até nesse trecho disso que foi encontrado, que eles vão precisar adiar também um bloqueio no trânsito. Segundo o pessoal que está trabalhando aqui, logo deve ocorrer um bloqueio no trânsito para que eles finalizem a obra com a tubulação de água que vai passar aqui por baixo dessa via que já está colocada aqui no local. Mas claro, quando esse bloqueio for acontecer, a gente avisa no Meio-Dia Paraná. Eu falei que essa obra não vai resolver todo o problema, porque a gente vai continuar, provavelmente, tendo fila na marginal da PR 445. Em horário de pico, muitos veículos se ajuntam por ali e mesmo com a duplicação, os motoristas ainda devem enfrentar uma certa dor de cabeça na marginal para pegar a 445 ou a Juvenal Pietrarolha. Sobre isso, o DR informou o seguinte, que não há como fazer adaptações, justamente porque esse viaduto que consta aqui nesse momento, que tem acessos para entrar e sair da via em ambos os sentidos, não teria uma solução rápida, porque uma solução típica para essas estruturas em rodovias são algumas soluções que dão mais trabalho. A implantação de alças exigiria um grande volume de desapropriações dos lotes ao redor da estrutura, uma vez que não há espaço disponível para novas alterações aqui no local. Alberto, são vários e vários detalhes sobre essa obra, mas a gente reforça. O nosso objetivo aqui é dizer isso, inclusive, que essa obra está atrasada, vai ganhar mais um mês aí para o prazo final e o que tem até agora. É isso que a gente está mostrando para vocês. Um dos trechos da obra está aí com cara de finalmente. O outro ainda vai ter um tempo pela frente para ser finalizado e a duplicação vai ajudar quem passa pela Juvenal, mas não deve resolver o problema da 445. A gente vai seguir acompanhando aqui, Alberto, novidades, a gente traz aqui no Meio-Dia Paraná. Nossa editora Kátia Peruzzi cobrou da Prefeitura uma resposta sobre essa fossa até que foi encontrada no meio do caminho, mas até agora a gente não conseguiu resposta alguma. Espaço aberto no Meio-Dia Paraná. A Kathleen trouxe o posicionamento do DR, que é complicado fazer ajustes ali, mas a tendência é que a situação piore ainda mais. Se no futuro tiver que desapropriar para fazer alguma alça ali, tem que se pensar, tem que se investir, até porque, Kathleen, muita gente usa a 445 para ter agilidade, mas a hora que cai na marginal, o tempo que se ganhou na 445 se perde ali em fila, naquele abre e fecha dos semáforos da marginal. Exatamente. Uma coisa que a gente notou aqui, Alberto, é que alguns semáforos, que a gente estava agora há pouquinho bem nos semáforos ali desse cruzamento, alguns deles, eles abrem e fecham muito rápido. Então, se tem algum motorista que um pouco desatento não engatou e foi
forma-se uma fila rapidamente, principalmente de manhã, né, começo do dia, e no finalzinho ali depois das 6 horas da tarde, é uma dor de cabeça danada. Então pense só, se eles terminarem essa duplicação, deixarem tudo certinho, aí o DR decidir tomar uma atitude com relação aos acessos ali para a rodovia, né? Aí, por exemplo, pode mexer até com obra recém-terminada aqui nesse local. Mas a gente vai ficar de olho, viu? Qualquer mudança, previsão de mudança para melhorar a vida dos motoristas, a gente conta. Aí, valeu, obrigado, Catherine. Ao vivo ali desse canteiro de obras, obras que a Prefeitura autorizou que continuem pelo menos até meados de setembro. Agora, meio-dia, mais 32 minutos, imagens do começo da manhã, tranquilidade no começo dessa quarta-feira, o sol surgindo após dias aí de instabilidade. A mínima hoje foi de 13 graus em Londrina, as imagens aí registradas pela engenharia da nossa RPC. Belas imagens do começo da manhã. Tem participação também dos telespectadores, de olho no tempo, marcando presença no meio-dia Paraná. Márcio da Zona Oeste, amanheceu assim hoje, chuva ou frio? Nada de chuva, Márcio, aquele friozinho da manhã, mas o sol já deu essa boa amenizada ao longo da quarta-feira. Também Marlon Gatti, amanhecer em Londrina, com esse sol em meio a muitas nuvens, refletindo também ali nas águas do nosso Igapó. De olho agora nas telas que retratam o tempo nessa quarta-feira, está aqui áreas ainda de instabilidade, com uma pequena possibilidade de chuva aqui no norte do Paraná, chuva talvez mais presente no leste do estado, Ponta Grossa, Curitiba e litoral, mas aquelas pancadas isoladas que não vão mudar tanto a realidade ao longo das próximas horas. Aqui na região, o tempo está cada vez mais firme, as temperaturas subindo pouco a pouco, máximas de 23 graus em Apucarana e Cornélio Procópio, 24 em Jacarezinho e 26 em Bandeirantes. Em Londrina, já falei que começamos o dia com 13 graus, a máxima prevista é de 24, à noite ficando ali na marca dos 23 graus. Imagens ao vivo de Londrina, temos agora aí, conferir como está o tempo nesse momento, imagens da zona norte da nossa cidade, céu azul, algumas nuvens, mas o sol hoje bem mais forte, bem mais intenso do que nos últimos dias. Temperatura subiu um pouco, mas não tanto assim. Em Londrina, 19 graus. E com esse tempo ainda friozinho, a campanha do agasalho pede a sua atenção. Tem mutirões previstos para esse fim de semana e você já pode ir se preparando para participar. Desde maio, o número de pontos de arrecadação cresce em todo o estado. A mobilização do SESC com a RPC ganhou mais parceiros. São caixas em várias empresas, instituições e até condomínios. Neste sábado, você terá a oportunidade de fazer a sua doação sem sair do carro, com o drive-thru no SESC da Zona Norte. Das 8 da manhã ao meio-dia, é só chegar na unidade da Avenida Saúl Elquinde e voluntários, muitos deles escoteiros, irão até seu carro receber roupas, calçados e cobertores. Uma oportunidade para moradores de bairros como Itapoá, Vivi Xavier, Maria Cecília, Aquiles Stengel, Parigô de Souza e de qualquer parte da Zona Norte e qualquer outro ponto da cidade participar. Também neste sábado, da 1 da tarde às 5 horas, o Sesc Centro levará um posto de arrecadação para a Zona Sul, na Escola Municipal Joaquim Vicente de Castro, do Conjunto Cafezal. O grupo de escoteiros Andrômeda vai reforçar este outro mutirão. Ainda hoje no Meio-Dia Paraná tem as investigações que levaram ao cumprimento de mandados na casa do ex-deputado federal Boca Aberta, que chegou a ser preso hoje pela manhã, mas pagou fiança, já está em liberdade. Também um pedido do Ministério Público para flexibilizar as regras em relação aos velórios de pessoas que morrem por Covid-19. Agora imagens ao vivo de Maringá. A Prefeitura da cidade Canção vai alterar o horário do expediente nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina de Futebol. Os servidores municipais de Maringá vão começar a trabalhar mais tarde, para antes poderem assistir às partidas do Brasil ali no comecinho da manhã. O primeiro jogo da Seleção Brasileira será na próxima segunda-feira, dia 24 de julho. Aqui em Londrina, ainda não temos definição por parte da Prefeitura se o expediente será alterado para que a torcida acompanhe os jogos
da nossa seleção feminina. Meio-dia, mais 37 minutos. Já já estamos de volta. O Ministério Público pediu que sejam revistas as regras de velórios de pessoas que morrem por Covid-19 em Londrina. Apesar da pandemia ter perdido força, ainda bem, restrições continuam em cidades como a nossa. Esse assunto que você vai ver agora foi apurado em parceria com o nosso Rafael Machado, repórter do G1. Kathleen Tanan, o que está no pedido da promotoria e como que está a análise aí sobre eventuais alterações? Alberto, há algumas discussões para que isso seja feito ou não, mas não há qualquer definição. Esse assunto, inclusive, já foi discutido algumas vezes, mas agora voltou forte à pauta porque um promotor de justiça fez um questionamento sobre o assunto, um questionamento oficial, depois de perder um parente para a Covid-19. Olha só o que diz o documento. Nesse documento, o promotor diz que a pessoa estava internada para tratamento de pneumonia e de Covid-19, que ficou 12 dias hospitalizada, só que infelizmente morreu. Mesmo após todo esse período em que não se teria mais contaminação de outras pessoas pela Covid, houve adoção do protocolo, caixão lacrado e sem velório junto à ACESF. Em outro trecho, o promotor diz que outras cidades já estão flexibilizando essas regras de velórios e que a despedida sem velório e de caixão lacrado é muito sofrida para todos. Termina esse documento pedindo que seja revisto o protocolo atual. A gente chegou a conversar com esse promotor para saber se ele gostaria até de gravar entrevista sobre o assunto, mas ele disse que no momento prefere não gravar. A nossa produtora, Cristiane Oia, fez contato com a ACESF. A ACESF disse que está seguindo as regras do Ministério da Saúde, por isso mantém os cuidados para evitar qualquer risco de contaminação. O protocolo, nesses casos, prevê então que o corpo seja lacrado no hospital e que o velório seja curto no próprio cemitério. Por enquanto, de acordo com a ACESF, essa regra vai ser mantida. Além disso, eles informaram que este mês 2 casos de morte por Covid aconteceram aqui em Londrina. No mês passado, 3 pessoas morreram por causa dessa doença. Portanto, Alberto, discussão aberta, mas sem qualquer definição. Sobre Covid, Kathleen, como está a vacinação na nossa cidade? Deu uma melhorada, avançou? Nada, Alberto, avançou para baixo, né? Se é que a gente pode dizer dessa maneira. A nossa produtora, a Tati, fez contato aí com o Felipe Machado, o secretário de Saúde. Ele informou que a procura tem caído bastante. A gente vem mostrando isso há algum tempo, né? Inclusive, por um período bastante longo, houve a necessidade de agendar a vacinação contra a Covid-19. Recentemente, o município de Londrina abriu mão dessa exigência. Qualquer pessoa que chegue ao posto e queira se vacinar pode fazer isso sem agendamento. A intenção dessa mudança era justamente verificar se a procura pela vacina iria aumentar. No início, o secretário disse que realmente houve um aumento quando eles abriram mão do agendamento, mas que logo a situação voltou ao que era antes. Voltou a uma quantidade baixa de pessoas vacinadas com a vacina bivalente contra a Covid-19. Só para a gente ter uma ideia, olha só. Do dia 1º ao dia 18 de julho, foram aplicadas apenas 1.868 doses das vacinas tradicionais contra a Covid-19 e 1.591 da dose bivalente. A gente lembra que essa imunização ainda é importante, ainda mais no período que a gente está vivendo, né? Não estamos de fato num período em que todos os dias está muito frio, mas a gente está vivendo oscilações. Um dia mais gelado, outra temperatura sobe um pouquinho mais e com isso também a nossa saúde vai sentindo. Por isso que essa imunização é tão importante, as doses estão disponíveis de graça no posto de saúde mais perto da sua casa, não precisa agendar, basta chegar no local com a carteirinha de vacinação ou um documento pessoal e a pessoa consegue ser imunizada para evitar um caso mais grave, caso acabe tendo aí a Covid-19. Alberto. Obrigado, valeu, Kathleen. E essa baixa vacinação não é só em Londrina, em toda a região, os índices estão aí inferiores ao que é necessário, né, para que efetivamente mais pessoas não se contaminem com a forma mais grave do coronavírus. Você sabia que no estado existe um programa para incentivar o protagonismo dos jovens nas comunidades? É o Agentes da Cidadania, que oferece incentivo financeiro para projetos sociais oferecidos por jovens. Confira aí.
Uma paixão pelo basquete começou em 2019, assim, eu me apaixonei numa aula de educação física da escola mesmo. Amei a competitividade do esporte, como ele era jogado, mas também vi uma problemática que ele não era muito popular aqui no Brasil, então queria começar a treinar, tinha poucos projetos aqui na cidade. A pandemia até mudou um pouco os planos, mas o lance da Isabela com o basquete só ficou mais forte. Fiquei 2 anos sem aula, de 2020 e 2021, e queria me manter ativa, então eu comecei a aprender sozinha. Graças a Deus eu tinha acesso à internet, então consegui aprender vendo tutoriais e também queria passar isso para os outros, então foi aí que eu comecei também a compartilhar minhas ideias de como aprender. E aí o que começou no virtual virou realidade em um projeto de aulas de basquete para adolescentes em vulnerabilidade social no Centro da Juventude de Pinhais. A gente tem muito como premissa assim, do projeto o esporte como ferramenta de inclusão social. Então a gente tenta educar através do esporte, tendo o esporte como meio atrativo para eles e como é que a gente educa. Então a gente tenta colocar a colaboração em cima da competitividade, a comunicação assertiva, para colocar esses jovens de novo na sociedade como líderes e conseguem trabalhar em equipe e conseguem lidar bem com pessoas. Projetos como o da Isabela são possíveis, viram realidade graças a um programa estadual que existe desde 2008. É o Agentes da Cidadania, que concede bolsas com auxílio financeiro, com dinheiro, para incentivar adolescentes e jovens a serem protagonistas nas comunidades. Os temas são variados. Pode ser esporte, educação, cultura. Quem escolhe é o próprio jovem, de acordo com suas habilidades e com as necessidades da comunidade onde vive. Então ele é um programa estadual que ele foi criado com o objetivo de dar apoio financeiro aos adolescentes incluídos no projeto, mas mais do que isso, potencializar o protagonismo juvenil. Então ser um projeto preventivo para adolescentes que hoje vivem em situações de vulnerabilidade, então previne situações de risco que esses adolescentes possam estar sendo colocados, né? Podem participar do programa adolescentes e jovens entre 14 e 24 anos. Para se inscrever é fácil. O primeiro passo é procurar um dos 28 centros da juventude espalhados pelo Paraná. E aí é preciso cumprir algumas regras. O candidato deve estar inscrito no CadÚnico junto ao CRAS da cidade onde mora, comprovando que a renda da família é de até um salário mínimo por pessoa. É preciso também comprovar matrícula e frequência escolar. E aí é só apresentar a ideia do projeto que pretende desenvolver. Então, cada centro da juventude, eles podem ter 40 adolescentes vinculados ao programa. Esses adolescentes, passam por uma seleção. Então, nós temos projetos hoje de adolescentes que fazem contação de histórias em abrigo institucionais de criança e adolescente, de idosos. Temos projetos de adolescentes voltados para a questão de hortas comunitárias. O adolescente recebe uma bolsa auxílio de R$ 306 por mês e, em contrapartida, tem de se dedicar 40 horas mensais ao projeto, dentro do Centro da Juventude ou na comunidade. O tempo de permanência no programa é de até 2 anos. Só em 2023, 650 jovens foram atendidos em todo o estado. Os adolescentes que têm interesse procurem as equipes do Centro da Juventude que serão orientados sobre quando que vão abrir as próximas vagas. Ele é um projeto contínuo, dura o ano todo, não tem um período fixo de inscrição. Depende da realidade do Centro da Juventude e das vagas disponíveis ali em cada centro. É isso, o esporte ele dá oportunidade e a gente quer tentar fazer com que mais pessoas tenham acesso a essa oportunidade, assim como eu tive também. Hoje eu trabalho exclusivamente com basquete, com a internet, com o ensino, então foi uma grande oportunidade na minha vida. Essa reportagem aí está dentro do projeto Você Precisa Saber, da nossa RPC, com muitas orientações que estão também no nosso aplicativo, o Você na RPC. Você clica ali no banner desse projeto e vai ter acesso ao conteúdo exclusivo com orientações de programas estaduais, também programas federais, uma série de serviços para você ficar bem informado e também compartilhar, passar adiante essas informações. Tudo de graça ali no nosso aplicativo Você na RPC. 12h48 já. A Fundação de Esportes de Londrina voltou a negar responsabilidade pelos danos no piso do Moringão, que foi trocado há pouco tempo, mas tem uma série de problemas. Fotos da Fundação de Esportes mostram os cuidados que, segundo a FEL, têm sido adotados pelo município na manutenção do Moringão. Mônica, já mostrei aqui algumas fotos, mas o que elas retratam, o que a FEL quer explicar com essas imagens?
Pois é, Alberto, vamos às informações aqui. De acordo com a FEL, lonas foram colocadas no piso quando houve uma faxina no Moringão. Nesta ocasião, indicada nas fotos, a lavagem com água ocorreu na arquibancada. E a FEL garante que a empresa contratada apenas para limpeza não deixou a água escorrer para a quadra de madeira e que esse piso não ficou molhado. Ou seja, não teria sido esta lavagem das arquibancadas que danificou o piso, como apontou a empresa responsável pela obra. Por isso, insiste então que essa empresa que instalou o piso deve fazer os reparos e é responsável pelos danos mostrados ontem no Meio-Dia Paraná. Para quem perdeu o que falamos aqui no jornal, há esse impasse entre a prefeitura e a empresa, porque há vários problemas no piso da quadra do Moringão, que é um piso novo. A gente mostrou as ondulações, o estufamento também de várias áreas desse piso, e a prefeitura acabou notificando essa empresa, que respondeu dizendo que, na verdade, a prefeitura está fazendo uma má aplicação ali, que, na verdade, não poderia utilizar água para fazer limpeza e que, depois de um grande show, eles teriam jogado essa água no piso. A prefeitura nega que isso tenha ocorrido. A FEL disse ainda ontem que eventos esportivos estão mantidos no Moringão porque entende não haver riscos, que os danos mais sérios estão atrás de uma das traves de um dos gols e também que os próximos shows estão mantidos. Um deles, de Chitãozinho e Chororó, que vai ocorrer no começo de agosto. Esse questionamento foi feito por nós ontem, relacionado à insegurança daquele local, que serve, claro, prioritariamente para a prática de esportes. E por conta dessas peças que se soltam e também algumas que apresentam ondulação, isso poderia, claro, trazer risco para os atletas. Mas, de acordo com o presidente da Fundação de Esportes, não há risco e todos os próximos eventos e também competições estão mantidos. Alberto. Valeu. Obrigado, a nossa... Perdão. Obrigado, Mônica, aí com essas atualizações. Em relação ao ginásio Moringão, ela falou de shows aí previstos para os próximos meses. Temos o show do Chitãozinho e Chororó no começo de agosto. No final de agosto tem o show do Daniel e também tem uma série de outros eventos aí já sendo organizados para o nosso ginásio ali, mesmo com esses impasses em relação à qualidade do piso. Agora, 12h51, uma equipe da RPC atravessou o Brasil, foi lá para o norte do país para preparar reportagens para você. O que essa equipe está fazendo por lá, o Bruno Fávaro antecipa agora para você. Oi, amigos do Meio-Dia Paraná, tudo bem com vocês? A gente está aqui às margens do Rio Negro, esse rio que é símbolo da Amazônia, e daqui a pouco a gente embarca numa navegação aqui no Rio Negro, em busca de mais histórias das pessoas que moram na beira desse rio, os ribeirinhos, e também das comunidades indígenas. A gente vai mostrar para vocês aqui no Meio-Dia Paraná a relação dessa floresta com a nossa floresta, o quintal da nossa casa, a Mata Atlântica. Enquanto isso, a gente está aqui, ó, gravando, produzindo nessa região aqui de Manaus, que é a região do mercado do peixe, o mercado popular. É um frenesi imenso aqui nessa região, é onde as pessoas muito cedo já chegam com os pescados e também com as frutas. E aí a população aqui de Manaus vem muito cedo para cá para comprar. A gente vai contar todas essas histórias numa série especial de reportagens Conexão Floresta. Nós vamos conectar essas duas florestas, esses dois biomas que são fundamentais para a nossa sobrevivência. A gente está muito feliz de estar aqui e a gente conta também com a torcida de todos vocês, amigos do Meio-Dia Paraná. Um abraço, fiquem bem e fiquem aqui com as bênçãos do Rio Negro. Até mais! Aí, convite do Bruno Fávaro preparando esse material bem bacana que você vai conferir aqui no jornalismo da nossa RPC. Depois do intervalo, tem a reportagem com o cumprimento de um mandado na casa do ex-deputado federal Boca Aberta, ele que chegou a ser preso hoje pela manhã, mas está aí já solto, pagou fiança, saindo da sede do Ministério Público. Agora, 12h53, imagens ao vivo da Zona Sul de Londrina, Lago Igapoá, nosso belíssimo cartão postal aqui na tela da RPC. Fique conosco, já estamos de volta.
De volta com o Meio Dia Paraná e a gente já fala de tempo, até porque depois de dias aí com o céu mais fechado, mais encoberto, hoje, quarta-feira, com o tempo bem mais firme, pelo menos aqui no norte do estado. Olha aí, Londrina com esse céu azul, cada vez menos nuvens. Aí no horizonte a temperatura já é de 21 graus. Por aqui, o tempo está firme, mas ali nos Campos Gerais, em Ponta Grossa, o céu está bem carregado ainda. Por lá o sol não deu as caras. A temperatura é de apenas 13 graus nesse momento. Para amanhã, qual o indicativo da previsão do tempo? Olha só, norte do estado, mais um dia com o sol predominando em meio a algumas nuvens. E as temperaturas subindo um pouco mais, subindo lentamente. Começando com 12 em Apucarana, 13 em Jacarezinho, Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina. E as máximas batendo nos 24, 25 graus na quinta-feira. Tempo firme também na quinta-feira e nos próximos dias, aqui em Londrina, com as mínimas de 13 e 14 graus e as máximas ficando nos 25, 26. Segundo a previsão, pelo menos até sábado, não teremos chuva aqui em Londrina. Trago agora para você a reportagem. Aliás, trago primeiro os destaques do Jornal Hoje dessa quarta-feira. Confira agora, então. Olá, boa tarde. Hora do almoço. Você já reparou como está salgado comer ovo? Na contramão de outros alimentos, o preço do ovo tem aumentado em todo o país, alta de quase 23% em apenas um ano, é a maior em 10 anos. Custos de produção mais caros nas granjas, ração, embalagens, tem de tudo um pouco para explicar por que o ovo ficou tão indigesto para o nosso bolso. Vamos falar também da agonia de uma família aqui de São Paulo. Matheus Gaídos foi assassinado nos Estados Unidos no fim de junho, tinha 27 anos, era entregador de flores e perdeu a vida depois de discutir com um homem que passeava com cachorros. Ocorre que até hoje, quase um mês depois do crime, a família ainda não conseguiu liberar o corpo do Matheus para trazer ao Brasil. A esperança que vira o quarteirão? Centenas de pessoas esperam pela oportunidade de fazer ficha, entrevista por vaga de emprego em Curitiba. A fila é enorme, é mais um sintoma aí do desafio de milhões de brasileiros para conseguir trabalho com carteira assinada. Hoje tem a última reportagem especial sobre os bastidores da seleção feminina de futebol e você vai conhecer a profissional que não perde um lance. Ela acompanha nossas jogadoras, a rotina aí, portanto, das partidas, né, da delegação brasileira e assim, de clique em clique, vai montando um álbum histórico. A Copa lá na Austrália começa amanhã e a gente se vê daqui a pouco, então, no JH. Um abraço e até já. Agora sim, a prisão hoje pela manhã do ex-deputado federal Boca Aberta por posse ilegal de arma de fogo. Foi durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa dele. O ex-deputado federal foi preso nesta quarta-feira pelas equipes do GAECO, que encontraram uma pistola calibre 9mm na casa de Boca Aberta. Segundo o Ministério Público, ele não tinha autorização para ter a arma, o que configurou o crime de posse ilegal. Segundo as testemunhas, Emerson Miguel Petrive, de forma repetida e reiterada, tem se valido das mídias sociais para promover criminosos ataques a referidas pessoas. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos celulares e HD, além de uma arma de fogo. Foi autuado em flagrante delito pela posse ilícita de referida arma de fogo. O Emerson ele deixou o endereço dele em Brasília, onde ele possuía a autorização para manutenção da arma de fogo. E acredito que há uns 2 ou 3 dias ele trouxe a arma de fogo para cá. Mas com o novo, a mudança no governo federal, tornou-se necessária a inscrição da arma de fogo no Sinarme. E alguns problemas de diferença entre o decreto do governo anterior e essa nova regulamentação deste governo, eles tornam impossível esse cadastro. Então ele pretendia já efetuar a devolução desse armamento, caso não fosse possível a regularização segundo essa nova determinação legal. A prisão aconteceu quando o GAECO cumpria mandados de busca e apreensão na casa de Boca Aberta. Isso porque ele, a esposa e o filho foram denunciados em uma investigação de rachadinha. O Ministério Público ofereceu a denúncia em maio deste ano e a Justiça aceitou no mesmo mês.
Segundo o MP, o crime teria ocorrido em 2019. Matheus Petrivi, que era deputado estadual na época, a mãe Marli Ribeiro, a Mara Bocaberta e Emerson exigiram e efetivamente receberam vantagens indevidas proveniente de parte dos salários dos ex-assessores vinculados ao ex-deputado Matheus Petrivi, conhecido como Bocaberta Júnior. O documento ainda destaca que as quantias indevidamente exigidas eram utilizadas para as despesas do gabinete do ex-deputado estadual Matheus Vinícius Ribeiro Petrivi, camisetas promocionais de IPTU do imóvel particular onde os denunciados residem em Londrina e para aquisição de itens básicos de consumo, tais como cestas básicas e caixas de leite, que eram distribuídas para outras pessoas, sempre em nome da família Bocaberta. Para a promotoria, os pais de Matheus Petrivi desempenhavam a função de coautores do delito. A Justiça determinou o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de que ele mantenha contato físico ou por qualquer meio de comunicação com as testemunhas. O ex-deputado federal negou as acusações ao sair do GAECO. Ele foi solto após pagar uma fiança de R$ 1.320. Já foi arquivada, acabei de falar, pelo Emil Gonçalves, competente juiz da Fazenda Pública. O Renato só requentou ela. Faço rachadinha desde quando eu sou deputado. Fui vereador e sou deputado. Eu faço rachadinha com o povo. Eu dou cesta básica pro povo, eu dou caixa de leite pro povo, eu dou remédio pro povo, eu dou fralda pro povo. Eu racho sim com o povo. Bocaberta perdeu o mandato de deputado federal em 2021 por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. A justificativa foi uma cassação como vereador em 2017 e uma condenação criminal. Desde então, ele está inelegível. O filho, Matheus, concluiu o mandato como deputado estadual e a esposa, Mara Bocaberta, é vereadora em Londrina. A vereadora Mara Bocaberta disse que ela e toda a família negam envolvimento nessa acusação de rachadinha, de se apossarem de partes dos salários dos assessores. Meio-dia Paraná vai ficando por aqui. Tem mais informações logo mais no Boa Noite Paraná. Hoje é quarta-feira, Boa Noite Paraná mais cedo, às 6h30. Para rever as reportagens, acesse o Globoplay. Obrigado pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã. Meio-dia Paraná. Oferecimento. Viscardi faz muito mais por você. SatTrak, proteção completa para seu veículo. E Unimed Londrina, quem tem, tá tudo bem.